Senhoras e senhores, deve ser fácil imaginar como um estudante de direito, como eu fui, devotado, idealista, voltado às coisas da justiça, princípios de equidade, e ao mesmo tempo com um pai cristão e devoto, com missa todos os domingos, que me fez fazer cursílio, retiro espiritual, lá na Vila Manresa, em Porto Alegre, com os padres jesuítas. Como deve ser difícil entender a corrupção instalada no Supremo Tribunal Federal. É muito difícil, muito difícil. Meu pai era o meu herói, um orientador, um juiz de carreira, um homem simples, humilde, que ouvia até o porteiro do edifício, o capataz lá fora, seu Epaminondas, um homem sábio, mas semi-analfabeto, mas com a sabedoria do interior, porque sabedoria não é conhecimento, puramente conhecimento. Conhecimento tu traz através de elementos que tu busca em livros ou na literatura em geral. Sabedoria é aquilo que a vida nos proporciona. E esse Supremo Tribunal Federal hoje escandaliza a nação toda. Não são juízes que estão lá. São párias da sociedade. São pessoas medíocres, pequenas, aviltadas pelo econômico, pelo financeiro, pelo patrimônio pessoal. E aí me remete para o meu velho professor, Paulo Brossard de Souza Pinto, que se espelhava em Rui Barbosa nas aulas dele de direito constitucional e que falava alto e bom som que o sonho de todo juiz, ou advogado ou promotor que vai aos tribunais pelo quinto constitucional, esses dois, promotor e advogado, é ser, finalmente, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tal a elevada função deste ministério. No entanto, a Constituição Federal, no artigo 94, estabelece o quinto constitucional para todos os outros tribunais, exceto para o Supremo Tribunal Federal, que fica ao livre arbítrio de indicação pelo presidente da República. Até os 10 anos de carreira na advocacia ou no juizado para os juízes de carreira, ou no Ministério Público, os promotores que compunham o quinto constitucional, até isso é desprezado no Supremo Tribunal Federal. Entra qualquer um amigo do rei. Então lá, se não for a indicação de alguém com ilibada conduta e notório saber jurídico, dá nessas barbaridades de hoje. E eu assisti, estupefato, agora, ontem, quando suspenderam, não prorrogaram o inquérito do INSS, que corria lá na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que está agregado tanto deputados federais quanto senadores. Mendonça tinha solicitado, mas foi indeferido. E as barbaridades que eles disseram, não só barbaridades jurídicas, mas barbaridades de conteúdo moral e ético. Eu anotei as frases de 2 deles, quando falava sobre os vazamentos de informações seletivas que saíram lá daqueles inquéritos. O Gilmar Mendes disse: isso é indigno do parlamento. E o que eu diria da magistratura? É digno da magistratura elementos desta envergadura moral, desse comprometimento ético, roubando com as 2 mãos? Isso é digno? Quando é que se viu na história da República um juiz estancar uma investigação
que pode levar à condenação de todos que estão envolvidos, inclusive dele mesmo. Se fossem homens de culhão, como se diz aqui no Rio Grande, eles diriam: vamos à investigação, doa quem doer, vamos cortar na carne, nem que seja na minha própria, mas eu não vou passar por vexame de estancar uma investigação tão importante quanto esta. Este Gilmar Mendes. O outro disse o seguinte: Alexandre de Moraes, olha o que ele disse, meu Deus do céu. Isso que é que eu falei, vazamento seletivo de informações do inquérito que está correndo lá nessa CPMI, isso é um desrespeito ao STF, senhoras e senhores. Então não é desrespeito ao STF ele pegar 129 milhões e 600 mil num contrato da mulher dele. Não é desrespeito ao STF essa imoralidade de todos eles. 5 imorais. Bastava um imoral, que é o próprio Alexandre de Moraes. São 5 os imorais. São 5 os corruptos. São 5 os delinquentes. São 5 párias que estão lá na Suprema Corte fazendo isto, que é crime e envergonhando não só a nação, como também o mundo todo, o planeta Terra. E esse mesmo Alexandre de Moraes, em coroamento ao que ele fez, agora já na função de carcereiro, que quer o óbito de Jair Messias Bolsonaro, deferiu por 90 dias a possibilidade dele ir para a prisão domiciliar. 90 dias. Um sujeito que está com a saúde depreciada dia a dia, com possibilidade de levar ao óbito. Pela primeira vez, ele estabelece um limite para que ele não tire o Bolsonaro da fisga, do anzol que ele lhe aplicou. Como um sádico que é, e um psicopata, mantendo o Bolsonaro na sua isca e no seu anzol. Com o propósito de quê? De privá-lo de que ele possa fazer os arranjos políticos que têm que ser feitos em vésperas de eleições. Tudo isto o carcereiro praticou, em detrimento das liberdades, em detrimento da justiça, em detrimento do direito. Estes são os homens que nos representam lá em cima. 5 que devem sair de lá a qualquer custo. Eu finalizo com uma oração fantástica de um juiz do trabalho de primeiro grau que fez essa observação, esta oração. Eu não sei todas as palavras, mas eu lembro de alguns. Ele disse: Deus me auxilie na minha função judicante. Deus me oriente. Quando eu tropeçar, Senhor, levante-me, me ponha de pé. Quando eu vacilar, Senhor, traga as suas luzes de divindade para me orientar. E finalmente, Senhor, quando eu chegar junto de ti, dita, Senhor, a sua sentença. Julga-me como Deus. Eu julguei como homem. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.